Meu nome é Felipe Dalboni, sou membro do Centro Dom Viçoso e vim falar para vocês um pouco sobre a vocação laical. Nós podemos dizer que estamos até mesmo na semana da vocação laical, porque começamos a semana, na segunda-feira, com a memória de São Thomas More, o mártir leigo. E terminaremos a semana, na sexta-feira, com a festa da memória de São José Maria Escrivá, que foi um sacerdote fundador do Opus Dei, que tem como vocação, como carisma, a santificação do cotidiano, que tem muito a ver com a vida laical. E nós fizemos também um post no Instagram, se você ainda não viu, confere lá, que fala justamente sobre o aspecto teológico da vocação laical. E nela nós vimos que o leigo, ele deve procurar o reino de Deus, tratando das coisas temporais e ordenando-as segundo a Deus. Portanto, o leigo é aquele que tem família, que trabalha, etc., que justamente tem como objetivo trazer o reino de Deus a essa realidade externa da igreja, como que os membros da igreja que tocam o exterior. E ocorre que às vezes o leigo não percebe que essa sua vocação deve ser um chamado e acaba fugindo. Ocorre uma fuga, um medo talvez, ou apenas a incompreensão. Essa fuga às vezes se revela de duas formas. Uma, quando aquela pessoa, aquele fiel, vai à missa só aos domingos e fala assim, olha, estou cumprindo os mandamentos, só que na sua vida vive como se Deus não existisse, o seu trabalho para ele é só algo penoso. E tem aquele que, justamente o oposto, deixa de lado sua vocação laical, os seus deveres de Estado, como por exemplo a família, o seu trabalho, não busca melhorar, aprimorar esses aspectos para se refugiar, digamos assim, numa fuga em atividades pastorais em excesso, atividades eclesiais em excesso. Isso tem que ser bem analisado para ver se é uma fuga de fato. Mas, então, como que podemos determinar que o leigo se santifica? Primeiramente, através dos sacramentos, como todos os fiéis devem fazer. Nós devemos sempre buscar a igreja, os sacramentos, a Santa Missa, para poder nos alimentarmos do corpo, do sangue de Cristo, podemos alimentarmos do toque de Jesus, para poder ser menos nós e mais Cristo e poder levar isso ao mundo. E aí, quando nós saímos como discípulos missionários, nós devemos ter a seguinte frase em perspectiva, que os fiéis leigos são pessoas que vivem a vida normal do mundo. Estudam, trabalham, estabelecem relações amigáveis, profissionais, culturais, etc. O Concílio Vaticano II considera essa sua condição não simplesmente como um dado exterior e ambiental, mas como uma realidade destinada a encontrar em Jesus Cristo a plenitude do seu significado. Ou seja, em Jesus Cristo nós podemos encontrar Jesus Cristo em todos esses aspectos, nas nossas amizades, nos nossos trabalhos, nas nossas vidas familiares, etc. Entendeu? Então é um ponto muito importante de ter isso como uma vocação, não apenas como um aspecto externo e acidental, como bem dito. E por fim, tem surgido ultimamente os centros católicos, que nós do Centro Dom Viçoso fazemos parte, por exemplo. São reuniões de fiéis de diversas paróquias que decidiram ter uma organização mais coerente, mais unida, para poder evangelizar e fazer o reinado social de Cristo no mundo. Esse reinado social de Cristo justamente ordenando as coisas temporais a Deus. Então é necessário que os fiéis tenham essa inter-relação, essa comunhão de atitude, de atividade, para poder ter um efeito mais eficaz no mundo. E nós do centro, por exemplo, e posso falar pelos outros centros, não somos o magistério, nós não falamos pela igreja. Assim como você, leigo, no seu dia a dia, pode falar da igreja, mas não dizer, não é assim, é assado e tal, porque tem o magistério e os documentos da igreja para isso. O que nós podemos fazer, por exemplo, nós fazemos isso no centro, olha, existe tal documento, vá pesquisar, olha, ele fala assim. Então você vai lá, pesquise, vá, peça uma orientação. Então é assim que funciona o centro. Nós damos formações, às vezes, trazendo o conteúdo do magistério para passar para vocês. Quando, por exemplo, dentro de um centro ocorre uma opinião dos membros do centro, aí deve ser bem distinto. Olha, isso aqui não é o magistério da igreja que está falando, somos nós. Isso é a liberdade de associação de todos os fiéis. Nós devemos ter em consciência que nós temos a nossa liberdade sempre submissa ao magistério da igreja, certo? Então fica aí essa explicação a respeito do movimento leigo atual,
né, um pouco do seu aspecto vocacional, um pouco do seu aspecto prudencial, ou seja, como estão funcionando as coisas agora, e fazemos o convite também de que você venha ver o nosso canal, venha ver o nosso Instagram, acompanhe os nossos conteúdos. Se possível, em Viçosa, venha visitar o nosso centro quando ele estiver aberto novamente. E fique à vontade, agradecemos a audiência e viva Cristo Rei.